Olá, galera jovem da Paulista Central. Que alegria estar falando novamente com vocês em um outro episódio, um novo episódio aqui do nosso podcast, o Hope Save. E você pode seguir a gente aí no YouTube, assistir a gente e compartilhar. Procura lá Hope Save no YouTube. Você vai nos encontrar a temporada passada e essa agora e vai compartilhar, assistir e mandar aí para os seus amigos, para todos os seus contatos. Também, se você quiser nos ouvir aí voltando do trabalho, indo para o trabalho, na faculdade, em algum lugar, você pode procurar aí nas plataformas de podcast e você vai encontrar ali Hope Save. Vai ouvir, vai compartilhar também e eu tenho certeza que você vai assim ficar assim se sentindo muito feliz, preenchido pelo material que você vai estar recebendo aí do nosso podcast aqui, que hoje nós vamos conversar com outro personagem aí, alguém importante na pregação do evangelho. Mas antes, deixa eu apresentar aqui os nossos convidados da bancada aqui. Nós temos aqui a Manu. Seja muito bem-vinda, Manu. Tô aqui de novo. Legal. Será que o pessoal já cansou de mim? Não, a gente convida porque a gente gosta. A Manu é escritora, a Manu é youtuber, ela é palestrante, ela tem 4 livros que ela já escreveu. Qual que você mais gosta? Assim? Eu sei que são todos filhos, né? Mas qual que você mais gosta? As Coisas do Alto. É o último. Ah, não tem isso não. Tem filho preferido, sim. Tem um filho que eu já não gosto mais tanto. Esse é o último que você mencionou aí. As Coisas do Alto é meu Aonde último. que encontra esse livro? No meu site, emanuelesales.com, Emanuele com 2 L's e Sales com L só. Legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? A Manu, ela é esposa do Eduardo, que é o nosso técnico aqui, que eu olhei pro lado aqui agora, ele tá se deliciando com uma pizza, Marcão. Péssimo momento pra falar dele. Eu até fiquei assustado que eu comecei a pizza dele aqui, Marcão. Nossa, foi fácil. Mas assim, e com vocês aqui, conosco também, né? Nós temos aqui o pastor Marcão. E aí, galera, tudo Marcão? bem com vocês? Pastor Hélio. O Marcão, ele é pastor... Eu tenho alguns livros também. Vai perguntar? Você tem vários seminários, né? Clube do Livro. Eu tenho muitos livros, né? O pastor Marcos, ele é pastor em Arthur Nogueira. Lá tem bastante jovem, né, pastor? Muito. Na igreja lá, né? Não, tem bastante na cidade também, bastante jovens. Tem, cresceu a cidade? Não, eu imaginei que quando chegando em Arthur Nogueira fosse algo assim, bem pequeno, em questão assim de proporção de jovens. Não, mas tem muito jovem, uma cidade bem jovem, bem bacana. A sua igreja lá tem 900 membros. Isso. Em torno de 900 membros. Gigante. Atende a comunidade. Eu sei que vocês têm alguns trabalhos que atendem a comunidade. Tem cara. cesta A básica. asa lá é muito forte, atende com muitas cestas básicas. Agora estão com 2 projetos de revitalizar 2 casas lá de pessoas que frequentam a igreja. Show de bola. E se as pessoas quiserem encontrar você, seguir você, como é que faz? Eu não entendi a risada. PR Marcão com K. Tem que pôr o K. Tem que pôr Marcão com K, não com C. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Legal. Siga o Marcão lá, que vocês vão ver lá, ele mostra alguns vídeos, fala da igreja. Eu não tenho muito conteúdo como a Manu, mas eu coloco umas fotinhas de vez em quando. Ah, legal. Uns selfies, bem blogueiro ele. Legal. Deixa eu apresentar também um outro convidado, ele é um convidado especial, ele está conosco aí, cedeu um pouquinho do tempo dele, ele tem várias atividades, ele é um sonhador, ele ama a juventude adventista, ele é um pregador da palavra, ele é um pastor, ele atua em várias frentes, hoje ele trabalha na Novo Tempo, que é a TV Adventista. Seja muito bem-vindo, pastor Alceu! Aê! E aí, beleza? Legal estar aí com vocês, viu? O pastor Hélio, o Marcão, pastor Marcão, Manu também, e a gente fica contente aí de estar aí junto com vocês aí na APAC, cada vez mais aí pro alto, e Deus seja louvado aí por esse movimento tão lindo aí da APAC. Dedicamos aí 7 anos e meio, né? Vivendo aí na região da APAC, foi um grande privilégio pra gente, e agora estamos aqui mais perto aí nesse Savecast, é isso aí, pastor Hélio? Savecast, né? Ele já vem mudando o nome. O pastor Alceu, ele já trabalhou em vários lugares, né? Como líder de jovens, né? Mas ele tem algo assim, eu conheci o pastor Alceu em 2005, né, pastor? 2005 a gente se conheceu assim. E ele já tinha um podcast, né, pastor? Como é que era o nome lá do teu podcast? Já existia, né? Em 2005. Pois não tinha com esse nome, podcast, né? Mas toda sexta-feira à tarde, por volta das 5 da tarde, ali até às 6, na Rádio Novo Tempo de Curitiba, durante 4 anos ali, a gente fez um programa por rádio chamado, como é que era o mesmo nome, Hélio? Espaço Jovem.
Isso aí, que faz tanto tempo, né? Espaço Jovem. E aí nós estivemos juntos aí, o pastor Hélio era líder de jovens lá na região, e ele me ajudava lá, volta e meia, participando aí, também nas gravações, né, de madrugada, né, pastor Hélio? Uma vez levou um parente dele lá, para ajudar a gente na gravação, gravamos o programa, foi o melhor programa que a gente já fez. Foi. Mas o rapaz esqueceu de apertar o REC, né, sei lá. Não. Sério, cara. Aí foi tarde da noite, a gente tinha terminado de gravar, um olhou pro outro, o pessoal que participava lá do podcast, né, e falou assim, não, esse aqui ficou demais, cara, foi maravilhoso, maravilhoso. Aí olhamos pro rapaz, e aí, vamos ouvir então? Ele, vamos, aperta o play, apertou. Nada. Decepção total às 11 horas da noite, de uma noite muito fria em Curitiba. Ficou na memória. A gente podia, talvez um dia, cara, a gente vai ter que fazer um só pra contar a história aqui com o seu, cara. Não, tem muita Tem história. muita história. Você tem história com ele de eu viagem tenho algumas também, né? histórias, mas aí fica Fica pro próximo pro episódio, próximo né? aí. Não, Cara, o pastor Marcão é meu parceiro de viagem, né, cara? E a gente andou demais até em tudo quanto é lugar aí, viajamos aí por Nova York, fomos lá a gente foi lá, né, pastor Marcão, lá na cidade onde Ellen White viveu, né? Fomos lá. E depois num Campuri também, de desbravadores aí, o Campuri Mundial, né? Foi muito legal, o pastor Marcão é um parceiro, e até estava lembrando aqui, pastor Eli, Manu, o pastor Marcão, o filho dele estuda com o meu filho, né? E o meu filho estuda com o filho dele. E fazem uma dupla ali muito legal também no colégio. Aquele colégio deve ter muita história desses dois meninos, hein, Marcão? IASP? Em Hortolândia. Não, eles vão também ter bastante história para contar. Não é pouca história, não. É bastante história para contar. Internato é uma fábrica de história de meu pai amado. o pastor Alceu hoje ele tá na Novo Tempo, ele tem ali um ministério na Novo Tempo. Você está apresentando um programa agora, né, pastor? O programa... Isso. Estou ali. Eu trabalho na Novo Tempo, esse é o meu terceiro ano de trabalho ali, de atividade na Novo Tempo. Eu sou o pastor dos servidores da Novo Tempo, ali, dos funcionários, né? Então, nós temos na Novo Tempo hoje 600 funcionários aproximadamente, estamos chegando a 600 funcionários. Tem 22 pastores que trabalham ali, contando todo mundo, 22 pastores. E a gente atende aí essa meninada aí, o pessoal que trabalha aí, os nossos amigos, né, da Novo Tempo, pastoreando, visitando, orando com eles, organizando os cultos, e também a gente ajuda ali num programa ali, o Lugar de Paz, né? Eu fiquei por quase 2 anos no programa Entre Família, ao vivo aí toda tarde aí de segunda a sexta, e depois agora esse começo de ano, eu fui a gente está num projeto especial aqui de evangelismo com a Novo Tempo, e aí eu estou dedicado a esse projeto. Cara, deixa eu perguntar, como que é a sua rotina aí? Porque a nossa rotina no distrito, né? Você tem ali irmãos, visitas, comissão, igreja. Me conta aí um pouquinho como que é a sua rotina aí no Novo Tempo, cara. Como que é pastorear a Novo Tempo, os pastores da Novo Tempo, os servidores da Novo Tempo. Acho que tem a galera que é curioso para saber isso aí. Eu nunca tinha visto o Marcão entrevistador, cara. Eu fui ver, nunca tinha visto. Cara. O cara já vai e já lança uma pergunta, já assim, é ele mesmo, pastor Hélio? O roteiro tá certo? Tá mais ou menos. Ele tá tudo polido. Não, tô trabalhando no coração, irmão. Ele tá tudo polido, assim, o cara tá tudo polido. O Hélio falou assim, fica à vontade. Eu tô no coração, irmão. Tudo bem. Não, legal, boa pergunta, hein, Marcão? Você viu que ele até baixa a pestana, assim, ele até baixa a pestana. Ele faz... Não, e tem a mexida no cavanhaque, né? Sim. Ficou estiloso, não ficou? Ficou, tá bonitão. Valeu. Aí é o seguinte, ó, eu acordo cedo aqui, geralmente, né? O que é a primeira coisa que a gente faz? Eu disparo um motivo de oração, porque todos os dias, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, nós oramos por um motivo especial de oração aqui na Novo Tempo. Então, nós estamos orando nesse primeiro semestre por cada um dos setores da Novo Tempo. Então, de fevereiro para cá, ali no comecinho de fevereiro, quando voltou as atividades, né? De lá até agora, o final de junho, nós vamos ter orado por todos os setores da Novo Tempo. E então, cada dia, assim, então já logo cedo disparo no grupo dos gerentes e no grupo dos pastores, que o pessoal compartilha com as equipes os motivos de oração. Na sequência, Marcão, o expediente começa às 7h30 da manhã.
Então, diferente um pouquinho do pastor do distrito, né, ou da escola, bom, da escola também acho que é meio semelhante, mas o pastor do distrito, ele tem a manhã para estudo e tudo mais. O nosso expediente começa às 7h30 da manhã, aí eu vou para Novo Tempo, em períodos que não tinha pandemia, nós fazíamos o culto às 7h30 da manhã até às 8h, no primeiro momento, quando chegam os funcionários, e na sequência eu visito os setores. E tem uma sala aqui, que é a sala pastoral da capelania, que a gente faz ali atendimento. Então, o servidor precisa de uma oração, precisa de um conselho, de uma orientação, eles vão até a sala pastoral, a gente conversa ali um pouquinho, ora junto. 10h da manhã, estou geralmente num setor, e especificamente assim, para orar por aquele setor que a gente está orando no dia. Vou lá, oro com a turma, converso um pouco, passo mais uns 2, 3 setores, e chega a hora do almoço, a gente vai almoçar, né, que também somos filhos de Deus, né, aí a gente almoça, e almoça bem, aí quando chega aí por volta da 1h da tarde, começa toda a atividade, e assim até às 5h30 da tarde, assim é o nosso expediente. Viu o seu? Ah. Eu acho que você esqueceu de um negocinho aí. 5 da manhã, o meu celular, cara, ele grava uns vídeos, cara, ele tá aí. Até minha mãe manda, que ele manda pra minha mãe, e a minha mãe dispara pra um monte de gente, velho. E chega até lá em casa, chega 2 vezes dele e da minha mãe, assim. Não, mas que é o seguinte, é que todos os dias, antes de mandar o motivo de oração, eu disparo aí os vídeos diários. A gente tem um bot, né, um robozinho que faz o disparo de uns vídeos. Eu tenho vídeos diários e legal demais, boa lembrança. Nós estamos completando 1 ano de vídeos diários e está sendo muito legal a experiência e de mandar vídeos aí com meditações, né? Porque no programa Entre Família, que eu participei, eu tinha uma meditação final para fechar o tema. Então, a gente falava de violência doméstica, daí eu ia lá, li um texto da Bíblia. Um dia a gente falou um tema sobre amamentação, aí eu achei um texto da Bíblia lá bacana, e falei hein? sobre amamentação. Ele já indicava pro postinho mais perto, né, cara? Pois é. Aí falamos lá de parto sem violência, alguma coisa assim, sabe? Aí eu achava os temas. Além de escrever todos os temas que eu escrevi nesses 2 anos de Entre Família, todas as meditações, eu também comecei a gravar os videozinhos e distribuir para o pessoal. E tem chegado aí bom resultado, aí, bom retorno, né? E o pessoal fica esperando. Quando eu não mando, eles ficam me cobrando. Tem um amigo nosso, Pastor Hélio, que é o Emerson Metzger. Sim. Ele tá lá naquela cidade das sogras, lá no Paraná, lá, sabe? Cascavel. Aí ele tá lá, cara, e ele, quando eu não mando, cara, 6h15 da manhã, ele falou, cadê os vídeos? Os irmãos aqui estão cobrando, que querem ter o vídeo e tal, não sei o quê, daí eu mando para ele. E aí a gente tem visto, assim, que é uma forma também de alcançarmos as pessoas para o reino de Deus, né? Levando uma mensagem de manhã, um bom dia, que Deus te abençoe, isso tem sido muito, muito legal, sabe? Mas o pastor falando aí da sua rotina no Novo Tempo, eu fiquei cansada só de ouvir. Me deu uma canseira aqui já. Pesado. Aí, e me fizeram, assim, questionar uma coisa que combina muito bem com esse cansaço que eu tive só de ouvir. Ainda assim, tem muitos jovens que sonham em trabalhar na Novo Tempo. Né? E é legal saber um pouco dos bastidores e tal. Eu mesma tenho um amigo que ele é influenciador digital do Gugas, que ele é influenciador da igreja no ramo da música. Conheço. O sonho da vida dele é trabalhar no Novo Tempo. Tipo, ele faz campanhas para isso. Pô, sério? Só mandar o currículo para mim, então? Eu vou falar, vamos deixar registrado, vou mandar. Fala para ele me segue nas redes sociais, também sigo ele, é @pastoralceu, um tracinho lá, underline. Aí é o seguinte, manda lá e eu posso encaminhar pro departamento pessoal aqui. Gente! O Gugas, né? Ele é muito envolvido com a música, né? Ele é. Parabéns, mano, ele é vai ter muito, emprego ele é com um ele. jovem que valia estar aqui no podcast, pastor. É um menino, assim, que tem uma visão de marketing para o evangelismo e para falar de Deus incrível. O sonho dele é trabalhar no Novo Tempo, tipo, ele determinou isso. E a gente está aqui para realizar sonhos, né? Então vamos não só comer sonhos de doce de leite, goiabada e tal, mas vamos também ajudar os meninos aí, os né? sonhos do E as jovem. meninas. Aí, Hoje em Guga. dia, né, um jovem sonhar, ambicionar isso, né, trabalhar para a igreja, eu acho muito bonito. E o que você diria para um jovem, pastor, que sonha em trabalhar na Novo Tempo? Não para a obra em geral, mas na Novo Tempo. O que você diria? Eu diria bem-vindo, parabéns. Esse sonho não nasceu do nada, é Deus que está colocando no teu coração. E eu quero dizer assim, que a gente aqui,
a Novo Tempo tem profissionais das mais diversas áreas e gente muito competente. Eu faço parte do processo seletivo, sabe, Manu? Então, legal. tem uma etapa do processo seletivo que eu entro e converso com as pessoas que querem vir trabalhar para cá. Então, a maior parte dos funcionários que chegou aí nos últimos 3 anos, eu tive contato, tive a oportunidade de orar junto com ele. Sabe, Hélio, teve uma menina, conversei com ela esses dias, ela trabalhava para uma rede que é massa, sabe, lá no Paraná, sabe? Do Ratinho. Aí, essa menina, ela mora lá perto de Realeza, quase para frente de Realeza, Sim. divisa com a Argentina. E o sonho dela, como a Manu estava falando, era trabalhar na Novo Tempo. Formou no NASP e voltou para casa. Começou a terminar nessa rede aí que é muito massa. Aí ela sentiu vontade de trabalhar na Novo Tempo. Por quê? Não, tinha o ideal já, mas ela começou a ser pressionada para trabalhar no dia de sábado. E você sabe, né? A gente não trabalha sábado. E ela teve uma coletiva do veículo lá de comunicação que ela trabalhava. Nessa coletiva, sábado, convocaram ela e ela não foi. E ela deu a razão da fé dela e foi demitida, entendeu? E mandou o currículo para cá e eu conversando com a menina assim, trocando ideia, igual a gente está trocando ideia aqui, falei assim, e eu falo isso, Manu, para todo mundo. Eu já trabalhei no sul do país, trabalhei nesse interior que vocês estão de São Paulo, estou agora nesse outro interior aqui de São Paulo, aqui onde fica Novo Tempo, trabalhei no estado da Bahia, no estado de Sergipe, já rodei um pouquinho aí na minha história, e eu falo para todo mundo que eu converso, o melhor lugar que eu já trabalhei na minha história de pastor, assim, de ministério e de tudo quanto é lugar que eu trabalhei, esse aqui é o melhor lugar que eu já trabalhei, o melhor, porque aqui tem muita energia, assim, vida mesmo. Aqui é um organismo muito vivo, entendeu? É cheio de gente de todos os lugares do país e tem gente de fora do país. E tem até um albanês aqui, Hélio, em tua homenagem. Sim, conheço ele. Você lembra dele ou não? O que tá aí, sim. Sim, né? Você lembra dele, né? Sim, o Vacian, né? Vacian. Que é um cara muito gente boa lá da Albânia. Tem gente, uma menina encontrei com ela ontem num dos corredores aqui, ela trabalha na Guiana, veio da Guiana Francesa para cá, trabalhar com a gente e tudo mais. Então, aqui é um lugar que tem gente de todos os lugares. O nosso país se encontra aqui, a América do Sul se encontra aqui, porque a Novo Tempo ela é trilingüe. Então, aqui tem fala-se português, espanhol, inglês, e aqui é um lugar assim que você vê vida acontecendo, só que a vida é direcionada para a pregação do evangelho. E eu estou estudando jornalismo, estou aí no 2º ano de jornalismo. Nossa. Eu estou vendo as teorias, os teóricos da... Nossa, você viu aí, Marcão? Nossa, pastor. Que bonito. Você vê, cara. Deus abençoe. Cara, e vou te falar por que eu comecei a estudar jornalismo. Porque eu trabalhando, mano, nesse meio que tem aí toda essa moçada e gente madura e gente de meia idade e de todas as idades, eu percebi que eu precisava entender melhor o pensamento das pessoas que eu pastoreio aqui. É verdade. E aí fui para o curso de jornalismo, que eu tô vendo assim muito legal. Só que eu tô vendo os teóricos do jornalismo, tô vendo as escolas de jornalismo, tô vendo um monte de coisa aqui no curso, né? Só que quando a gente aplica todo o conhecimento que a gente está adquirindo para a missão, a gente vê que a Novo Tempo está no caminho certo da pregação do evangelho. E isto é apaixonante, entendeu? Então, por isso que eu digo, o melhor lugar para trabalhar hoje, para mim, é a Novo Tempo, porque a vida está toda aqui. Eu trabalhei 15 anos liderando jovens. E quando eu venho aqui, eu estou conseguindo ajudar os jovens aqui a serem jovens pelos jovens, jovens pela igreja, jovens pelos semelhantes. Então está sendo assim impressionante, a experiência está sendo única. E eu falava agora há pouco, 4:30, estava falando com um pastor que estava apresentando um programa, ele saindo do camarim, eu estava entrando, e aí a gente estava conversando e eu falei para ele, olha, eu nunca vi um lugar onde a gente encontra o milagre de Deus todo dia. Todo dia a gente sabe de alguém que se entregou para Jesus. Todo dia a gente sabe que o que foi falado na rádio, porque eu participo de um programa de rádio toda sexta, 11 da manhã também, chama-se Falando Nisso. Quando a gente fala um negócio na rádio, a gente tem um retorno muito rápido. Vai para a web, um retorno gigantesco. E quando vai para a TV, também um retorno muito legal.
Então, o evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo transformadas, e se tem alguém, um jovem, que fala assim, meu sonho é trabalhar para Novo Tempo. Aqui a gente não tem funcionários, a gente tem gente em ministérios, então tem gente que cuida da qualidade, é um ministério. Tem gente que cuida ali da gravadora, é um ministério. Tem gente que cuida da área de operações ou da exibição. Tem gente que está ali no switcher trabalhando. Eu vejo a moçada aqui trabalhando como se fosse ministério, entende? É um ministério desenvolvido para salvar pessoas. E essa é a consciência que a gente vem tentando ampliar, né? Porque ele já vem com essa consciência, ampliar, e para a gente ser cada vez mais útil para o reino dos céus aqui onde a gente está. Pastor, deixa eu falar. Posso falar agora? Pode falar. Ou você ia falar, pastor? Não. Jô Soares. Só ia pegar um gancho que ele falou ali, que ele falou o seguinte, que ele contou toda essa história do Novo Tempo aí, e só para lembrar, né, que um tempo atrás, assim, alguns anos, né, a gente fazia videozinho de acampamento, cara, e ele ficava na bancada ali fazendo com os caras, ó, corta esse, coloca aquele, já era um talento, já era, cara, ele já tava, era um pré-anúncio. Já tava na mesa de corte, né, cara? Não, ele ficava atrás dos meninos naquela época, que ele indicou para trabalhar no Novo Tempo, que trabalharam, só espalhados por vários lugares, e naquela época ele falou, ó, corta esse, coloca aquele, ele manda aqui, vai lá. Já era diretor, não, diretor. O cara mandava, naquela ali. Não, Marcão, mas é que era o seguinte, cara, você sabe, né, que se você não faz seu trabalho direito como departamental, cabeças vão rolar, né, cara? Geral. Então, Hélio, fica ligado. Aí, é o seguinte, ó, eu olhava os meninos na igreja, jovens assim, né, ou 18, 19, 20 anos, eu olhava para eles e eu via que eles tinham algumas qualidades, dons mesmo. E, por exemplo, tem um menino, ele foi até da Novo Tempo, é um jovem já, casados, um rapaz já, o Hélio Moura, lembra dele, Hélio? Sim. O Hélio Moura, ele era minha ovelha na igreja, eu era pastor de igreja e ele era minha ovelha. Aí, eu vi que o menino ele gostava de fazer locução na igreja. Um dia eu cheguei e falei assim, rapaz, ó, você tem que trabalhar na Rádio Novo Tempo, porque ser pastor é olhar para a pessoa, não aquilo que ela é, mas aquilo que ela vai se tornar. Entendeu? Aí eu falava assim para ele, ó, cara, você tem que ir assim. Aí a igreja me escolheu para ser departamental de jovens lá em Curitiba. Aí, beleza, fui pro primeiro acampamento de desbravador, precisava de um cara para rádio. O locutor da rádio, lá o diretor da rádio não podia, tinha algum compromisso, e também eu entendo que era um pouco cansativo pro diretor, e fazer aquele papel. Aí ele falou, você não conhece alguém? Eu falei, cara, aquele menino. Levei o menino comigo, e eu falei assim, ó, aproveita essa oportunidade aqui, quem sabe daqui uns dias você está na Rádio Novo Tempo. Aí esse menino foi bem lá na locução, o diretor gostou dele, só que não tinha como pagar o rapaz. Ele não foi trabalhar lá 0,800 de graça, Marcão. Olha aí, cara. Na rádio. Ele estudava num período, trabalhava no outro, mas não recebia nada mesmo. E passou o tempo, ele teve a formação, virou locutor da rádio, agora já ganhando, veio trabalhar na Novo Tempo, trabalhou no jornalismo da Novo Tempo, hoje está lá nos Estados Unidos, vivendo a vida com a esposa e tudo mais. Então a gente fica grato por isso. Um outro rapaz, ele tinha uma turminha, eu era pastor de jovens na igreja do Portão em Curitiba, ele tinha uma turma chamada Caleidoscópio, e acho que a Manu nem sabe o que é isso, né, Hélio? Nem eu sei. Mas eu tô fingindo costume, pode continuar. Lembro. Hélio, você vai lembrar, Marcão, você sabe aqueles binóculos que colocava foto assim, que tinha um fundo branco, que você ficava olhando lá dentro, assim? Desse jeito a gente sabe. Muito bem, sei muito bem. Isso aí você sabe. Isso é o caleidoscópio. Quando você olha lá e aparece a fotinho em múltiplos ângulos. Mas aí é o seguinte, né? Esse menino começou a fez um vídeo de um acampamento que eu fui. E eu já era líder de jovens, olhei o acampamento, olhei o videozinho. Tinha umas coisas que eu não concordava no vídeo. O Hélio sabe, cara, nem tudo eu concordo. Mas aí é o seguinte, para preservar ali a juventude e tudo mais, e o foco de salvar do pecado e guiar no serviço, porque esse sempre foi meu foco. Aí eu olhei, chamei ele e falei, cara, gostei desse material que você fez. Foi muito bom. Ele falou, gostou? Ó, tenho mais esse. E começou a mostrar um monte de filmes que ele começou a fazer. Tive um encontro da associação de jovens. Falei, vamos lá comigo, faz um vídeo relatório para mim. Eu preciso de 3 minutos para mostrar no culto de terça-feira. Não sei se é ainda terça-feira que apresenta relatório nas associações, mas eu falei, eu quero apresentar um vídeo, porque todo mundo vai lá e fala, mas eu vou mostrar vídeo. Aí ele falou, não, então beleza, eu vou fazer. Fez, ficou tão legal, bacana mesmo. Aí
eu peguei e falei assim, ó, no próximo acampamento, quanto você cobraria para fazer o Campuri todo? Fazer um vídeo, relatório final, filmar cada dia, fazer os jornais, as edições e tudo mais. Ali nasceu um grupo chamado Zoom Mais. E aí foi. Hoje, um dos meninos da Zoom Mais, ele é da Hope Channel, lá na Nova Zelândia. O outro, ele levou a trabalhar com ele, mas esse já foi para a Inglaterra, foi para outros cantos aí, trabalhou lá também. O outro teve na Nova Zelândia, teve na Novo Tempo, e no dia que ele veio para Novo Tempo, eu trouxe ele de Curitiba aqui na Novo Tempo, o pastor Odailson, que vocês conhecem, acho que até já entrevistou ele aí, pastor Hélio? Tá na espera aqui, vai dar certo. Ah, tá, uma hora vai. Aí é o seguinte... Aí o Odailson me ligou e falou, Seu, eu vi um currículo, o Odailson estava aqui na Novo Tempo, falou assim, Seu, eu vi um currículo aqui, e o rapaz colocou você como indicação, e o Odailson foi minha dupla de comportagem, teve no meu casamento, tocou piano lá, junto com a esposa dele, a Ellen e tal, e a gente tem uma amizade legal, assim, desde o tempo de colégio. Eu falei, rapaz, realmente, esse menino é muito bom, ele fez isso, vou chamar ele aqui para uma conversa. Eu falei, não, e eu vou levar ele aí. E eu trouxe ele aqui em Jacareí, e... ele é conhecido hoje como Moisa, ele está na União Sul-Brasileira, acabou de chegar da Nova Zelândia em fevereiro, está na União Sul-Brasileira cuidando aí dessa parte também. E trabalhou na divisão, na União Centro-Oeste Brasileira e por aí vai. Então, o que a gente vê? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente não pode olhar aquilo que elas são, mas aquilo que elas vão se tornar, por mais difíceis que sejam essas pessoas. E como o Hélio falou, eu olhava para ele, isso aqui vai produzir, isso aqui não vai mostrar. Ah, mas fizemos essa brincadeira. Não, isso aqui não vai pegar bem, isso aqui vai dar errado. Então não dá, a gente precisa não só ver o potencial, mas orientar, direcionar, porque para um jovem é muito fácil ele perder o foco. E a gente que tem mais experiência de vida, ou um pouquinho mais experiência de vida, a gente precisa sempre colocar um foco, porque o foco é salvar pessoas do pecado e guiá-las no serviço, seja num jornalzinho, seja numa atividade de rádio. Eu lembro uma vez, na rádio, Marcão, olha essa, o menino, um desses aí que eu tô falando aí, queria fazer recado de amor, que é legal, né, no acampamento. Sim. Mas não no acampamento desbravador. E ele queria que fosse ali, tipo, a rádio fosse um quiosque do beijo no acampamento. O que você acha? Que bagunça. Ia dar bom, né? Ia dar, nossa, ia ficar muito legal. Nossa, ia arrebentar essa barra. Ia. Só que não para adolescente, não dá, entendeu? Não. Então eu falei assim, isso aí não vai dar. Ô pastor, você não deixa a gente fazer nada. Eu falei, cara, isso aí não dá para fazer. Isso não dá. Isso aí vai ter problema, isso aí vai gerar dificuldade, cara. E foi um prazer te conhecer, porque se você inventar de fazer isso aí, você vai embora no mesmo momento. E o Hélio me conhece, que eu tive a oportunidade de falar para alguns, obrigado, até aqui, valeu, agora vai para casa, vai, que não vai dar mais para você ficar. Alceu, deixa eu perguntar uma outra coisa para você, como eu sou um entrevistador hoje. Tá se realizando. Tô me realizando. Passa a mão no cavanhaque. Cara, aí Novo Tempo é um canal que muita gente tá vendo. Muita gente mesmo. E eu me lembro que eu participei de alguns programas aí no Novo Tempo e andei em São José e fui reconhecido, cara. Ah, você tava no Novo Tempo e tal. E eu falei, nossa, hoje a dimensão tá muito maior. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você não fica malinha, não? Tipo, sabe? Uma inflada no ego, dá aquela infladinha. Não, tô na TV e tal. Como se comportar com isso? Se você já viu, porque você tem que aconselhar também as pessoas que estão aí. Até porque é um canal que é pregação do evangelho, né? Então, ou seja, o evangelho precisa estar em primeiro lugar do que as pessoas, né? Como você vê essas coisas aí? Ou se você tá vivendo isso, tá malinha? Você já me conhece, cara, eu não consigo perder a essência, né? Aí, não, acontece, né, de você ser reconhecido pela pessoa que pesa as frutas no mercado, entendeu? Aí vai lá, seu pastor Alceu, eu cheguei no posto de gasolina esses dias, fui abastecer ali, aí o frentista tava colocando gasolina, ele falou assim, sabe que eu estava assistindo o Lugar de Paz e lá tem um pastor que é muito parecido com você. Aí eu falei, cara, é verdade, pode ser. Como é o nome do cara? Alceu. Eu falei, não, então, aqui é Alceu Dispor aqui, ó, e tal, tô aqui para ajudar aqui e tal. Aí ele falou, você tá brincando? Eu falei, não, cara, sou eu mesmo, ó, sem máscara aqui, entendeu? Aí o rapaz me olhou, tal, ficou feliz. Ele falou, que legal, cara, onde que é a igreja que você vai?
Aí eu falei, ó, vou nessa igreja aqui, tal lugar. Não, bacana, eu gosto do programa de oração. Então, acontece. Agora, eu estava conversando até com o produtor, tem um diretor de programa, né? Então, o diretor faz a programação ali do Lugar de Paz. Então, não surge de uma cabeça, tô falando assim da minha, né? Ó, o apresentador apresenta, mas tem uma equipe por trás que prepara todo o programa. Sim. Então, ali é um trabalho de equipe. Então, tem o câmera que filma, tem a engenharia de áudio que produz o áudio, tem o menino da iluminação que cuida da iluminação do ar-condicionado. O que a gente tem que entender ali? Ali você não pode ser a estrela. A estrela é a palavra de Deus, né? A estrela é a mensagem que a gente tem, essa é a essência ali, né? Você é apenas um conduto, né, cara? E, ó, coitado de quem tá se achando desse jeito, é um coitado, cara, e tá com os dias contados na apresentação, viu, Marcão? Por quê? Mas deixa eu falar. A TV tem que ser menos eu, a TV Adventista, tô falando da TV Adventista, menos eu e mais Jesus, menos eu e mais a mensagem, menos eu e mais paixão e amor pelo outro, menos eu e mais ação do Espírito Santo. É essa a real ali, né? Mas é claro que se você não andar com Jesus, se não depender de Deus, ó, as luzes, elas ofuscam a visão, entendeu? Lá é cheio de luz, se você for, é bem iluminado. A luz não pode ofuscar a visão. A luz tem que iluminar os cantos mais escuros da tua vida. Então, por exemplo, hoje eu apresentei um programa ali sobre honestidade. Vou abrir o coração aqui, Marcão. Olha só, honestidade. Tá. Aí eu mudei de uma casa que me deu muita dor de cabeça, eu tive que pagar um monte de coisa lá que não tinha nada a ver, umas exigências. Só que eles esqueceram de me cobrar um valor lá, entendeu? Eles esqueceram de cobrar um valor. E hoje eles mandaram um boleto para mim do valor. E eu falei, na sexta-feira eu mandei uma mensagem para a moça, assim, que estava cuidando disso aí e me esfolando ali, né? Ela falou assim, ó, eu perguntei, paguei o boleto, último. Tá concluído todo o processo? Tá concluído. Eu falei, então, muito obrigado, acabou, né? Acabou. Para mim, acabou. Hoje ela me mandou, na sexta, hoje ela me mandou esse recado. Eu fiquei, assim, muito indignado. Só que eu deveria mesmo pagar o que estava acontecendo. E aí eu estava me preparando para fazer o programa hoje de tarde, né? Isso foi bem cedinho de manhã, sobre honestidade. E aí eu coloquei em xeque, entendeu? O que eu iria falar com o que eu estava vivendo. Eu poderia ser desonesto? Poderia. E poderia apresentar o programa de honestidade? Poderia. Só que não iria ser bom para mim, entendeu? Então, eu fui lá e falei assim, ó, que eu poderia não pagar, mas vai ser desonesto, eu devo pagar. Eu fui lá e paguei, ok? E quando eu apresentei o programa, eu estava em paz com a minha mente. E eu creio que esse é o negócio, você tem que viver aquilo que você vai apresentar, falar, né? Então, tem gente que pode subir a cabeça, pode subir no tijolinho, pode sentar na janelinha mais especial do ônibus, pode ter, entendeu? Mas eu acho que precisa depender de Deus. Tem gente que pode não cumprimentar os outros, pode ter, mas precisa depender de Deus, porque se depender de Deus, andar com Deus, isso jamais vai acontecer. Perfeito. E pastor, para a gente finalizar aqui, tem uma pergunta especial para você. São anos trabalhando, tendo experiências diferentes, testemunhos, como a gente viu aqui na nossa conversa, né? O que você diria pro Alceu de 20 anos atrás? Você consegue enxergar quem você era 20 anos e pensar assim, o que eu diria para esse cara aí? Boa pergunta. Sabe que eu comecei a trabalhar me formei no curso de teologia com 20 para 21 anos. E aí eu comecei a trabalhar. Faz 23 anos que eu trabalho para a obra. 23 anos, é um bom tempo, né? E eu fico pensando assim, né? Se voltasse no tempo, eu vou dizer para você, eu olharia para o Alceu e falaria para ele, faz tudo o que você fez. Não perca nada. Não deixe de aceitar chamados, entendeu? Eu não deixei, eu fui. Com uma outra exceção que eu tive que conversar assim mais sério com a minha família para que a gente não foi por causa de situação familiar. Então vem Deus, vem família, né? Nessa hierarquia de valores e vem o trabalho pastoral.
Mas eu acho que eu não mudaria nada, entendeu? Nada. Porque todas as experiências que eu tive, mesmo quando a gente sofreu, porque tem coisa que a gente sofre, mas a gente aprende também. E eu tive, o Hélio e o Marcão conhecem a minha história, o Hélio me conhece um pouco mais, o Hélio sabe que a gente sofreu aí em algumas situações que foram assim muito tensas, muito tristes, sofríveis mesmo. Mas eu vou dizer para você, Deus é tão bom, que ele vai moldando, modelando a gente. Eu não mudaria nada, nenhuma das minhas escolhas. Inclusive, sair de casa com 16 para 17 anos fazer teologia, não mudaria, entendeu? Seguir todos os passos que eu fui e aceitar todos os desafios que Deus deu. A gente não mudaria nada. Eu não mudaria nada e falaria assim, ó, faz as escolhas, ora, pede sabedoria, faz as escolhas e Deus é contigo. Vai. Não mudaria nada. Porque até as nossas dores ensinam pra gente, né? Às vezes a gente, eu mudaria isso porque me deu ruim aqui, deu ruim ali. Mas se não fosse essa soma de acontecimentos ruins, às vezes desgastantes, a gente não cresceria espiritualmente, mentalmente. Então, vida perfeita não serve para amadurecimento de jeito nenhum. Você vê que quando o Alceu fala assim, ele põe o coração, ele vibra com aquilo, porque a gente percebe que a gente não pode perder nenhuma oportunidade, né? Nenhuma. E o Alceu, ele cria oportunidades, eu conheço ele um pouquinho mais, o Marcão também, então ele cria oportunidades, e a gente que conhece, que está mais perto, ele cria oportunidades para fazer o bem. Então, assim, eu acho que é uma vantagem, né, do ser humano, você criar, ou não é uma vantagem, mas eu digo assim, é um dom do ser humano, você criar para fazer o bem para os outros, para trazer o bem. Ele só não fez um bem para mim uma vez, deixa eu contar. Algumas vezes. Antes de você contar, deixa eu contar um negócio. Não, sai fora. O maior elogio que eu recebi foi uma crítica, cara, você não acredita. Eu estava no sudoeste da Bahia, visitando lá, ou algum evento, alguma coisa assim, e de repente um líder da minha equipe falou assim pra mim, cara, eu gosto de você. Eu falei, obrigado, também gosto de você e tal, que ficou aquele lance assim meio até estranho às vezes. Aí ele falou pra mim assim, mas vou te falar qual que é o teu problema. Cara, eu me arrumei na cadeira assim, falei assim, a gente tava comendo uma pizza de carne seca com catupiry, uma delícia, cara, mas eu me encostei assim, parei, falei, qual que é? Aí ele falou assim, cara, o teu problema é que você é inconformado. Aí eu falei, cara, acho que ele acertou. Eu sou inconformado, eu nunca tinha pensado assim, entendeu? Eu sou um cara inconformado, entendeu? Eu sou inconformado. Então, muita gente vê o limão, eu costumo ver a limonada, entendeu? E tomar a limonada. Eu me delicio aonde eu tô. Então, se a igreja fala assim, a gente tá precisando de um porteiro aqui para Novo Tempo, você vai lá cuidar da portaria? Eu entendo que Deus tá precisando que tenha um pastor que cuide da portaria, para pastorear a portaria. Então, eu vou para lá, entendeu? Esse é o meu coração, é assim. Fiquei curiosa agora da história. Da história. Deixa o Hélio contar. Eu tô envolvido com evangelismo e tal, então a gente gosta de curtir essas coisas. Então eu sou inconformado mesmo. Agora, Hélio, quando foi? Foi aquela vez do barbeiro lá do corte de cabelo? Quando foi? Fala aí. Viu como que você sabe? Não, mas é que eu quero fazer isso, que é tipo uma vingança. A gente não faz vingança, mas essa é uma vingança do bem, assim. Cara, lembre que o Senhor diz a vingança é minha, né? Então. O Senhor tá do meu lado. E o cara, sabe o que ele fez, Marcão, comigo uma vez? Ele ficou indignado com esse negócio da minha chuquinha aqui, né, cara? Tá bonitinho. Começou a cair meu cabelo, ficou desajeitado, como é que ele tá agora e tal. Porque a minha filha queria ver o de cabelo agora, eu tentei deixar crescer, cara. Mas não tem. Mas nunca teve. Nunca teve. E aí ele falou assim pra mim, cara, por que você não raspa essa cabeça aí uma vez, né? E eu falei, então, vamos lá no barbeiro. A gente chegou nós dois no barbeiro, né, cara? Daí ele falou assim, faz o seguinte, vai lá, raspa você primeiro. E daí eu sou o segundo. Aí eu fui lá, sentei, o cara fez aquela lua cheia lá. Falei, agora senta lá. Falei, cara, eu não, cara. Ele falou, cara ficou, né, cara? Magoou. Aí ele deixou eu careca lá, parecia aqueles passarinhos que caiu do prédio, cara. E ele, não vou cortar o cabelo não. Falou, cara, você falou? Não, cara. Não, você prometeu. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu acho que era a melhor forma da gente fechar essa conversa, foi com essa frase. Eu sou inconformado. Eu sempre falo isso para os meus seguidores, que o céu não é dos perfeitos, é dos inconformados. Porque é aquele tipo, eu tô errando, eu sou pecador, mas eu tô inconformada com essa situação. Né? Eu tô inconformada de não fazer alguma coisa, eu tô inconformada de ficar parado, de ser passivo e não ativo. Então... E quando você olha assim, o cara que é assim, que né, ele tá falando e você tá mencionando, você tá numa posição,
ou você tá dentro do ambiente e fala assim, tem alguma coisa que eu tenho que fazer para mudar isso aqui. Sim. Tem a ver com tudo que a gente conversou em outros podcasts aqui, né? Com outras pessoas. É se levantar, parar de ser aquele que fica reclamando, ai, tá errado isso, tá errado aquilo, não gosto disso da igreja, não gosto daquilo, então vai lá e faz diferente, para de ficar reclamando, dê sua proposta, dê sua sugestão, começa um movimento, seja inconformado, mas não seja aquele que desiste e sai, deixa o circo pegando fogo só pra apontar, eu sabia que não ia dar certo. Não, e o legal é assim, você identificar o que tá errado e se levantar pra arrumar. Né? Você E colocar a não mão só na ficar massa, apontando não pra- ficar apontando. Ninguém Desses falou, aí tá cheio, eu né? vou na portaria. Então, se o problema tá na portaria, eu vou na portaria. Se tiver em qualquer outro lugar, eu vou lá e... Então, Em nome de Jesus, vou tentar resolver. Ele, quando né? estou pastoreando aqui os membros e tal, mas ele já viu a possibilidade, vou fazer um vídeo. O cara foi lá e fez um vídeo. Exatamente. Entendeu? Aí ele tem mais uma ferramenta aqui que ninguém tá usando, vou usar. Vou lá usar. Entendeu? Isso é coisa de jovem, né, o seu? Você é jovem, Pois né, é, cara, sempre jovem, né, cara, sempre jovem. Sabe que eu estava olhando aqui, último lance aí, eu estava olhando a escola bíblica. A Novo Tempo tem mais de 1.600.000 alunos da escola bíblica. Gente que pede estudo bíblico, gente que quer estudar a Bíblia. Tem gente que fez 16 estudos da Bíblia, 9 estudos, tem um monte de certificado aí. Aí eu ficava ouvindo isso aí e eu falei assim, puxa, tinha que funcionar aqui na cidade algo assim. Aí o nosso líder aqui, o pastor Toninho, falou assim, a Novo Tempo vai construir uma igreja, a gente tem recurso para construir uma igreja aqui em Jacareí. Você encara o desafio? Eu falei, encaro. Lançamos a pedra fundamental, a gente foi com 340 funcionários, lá foi um negócio bem legal, todo mundo com camiseta, assim, um lance bem JA, né? Deu um ano, a gente começou a construir a igreja. E aí eu falei assim, a gente não pode inaugurar essa igreja sem ter pessoas novas. E aí falei com o pastor Toninho, o pastor Arilton, falei assim, rapaz, vou pegar todos os interessados da cidade de Jacareí, vou mandar uma mensagem para ele, você faz um vídeo para mim falando assim, o senhor vai começar uma classe da Bíblia pelo Zoom, período da pandemia, e estuda a Bíblia com ele aí, aceita o convite do Alceu, criei e-mail, uma fórmula ali e tal, para fazer contato com a turma, cadastrei cada um dos 540 interessados aqui de Jacareí no meu WhatsApp, mandei mensagem para todos eles, entendeu? E desses vieram 239 pessoas para estudar a Bíblia comigo. Desde o dia 15 de março a gente vem estudando a Bíblia. Dia 17 de julho vamos inaugurar a igreja. Se Deus quiser, vamos ter 30 pessoas sendo batizadas. Amém. Marcão trabalhou aqui na região, sabe que é um desafio, né, Marcão? Não, gente, Batizar 30 pessoas é um desafio. E nós vamos ter aqui, já batizamos 6 pessoas e nós queremos chegar a 40 batismos. Tudo da escola bíblica. Para a gente dizer uma coisa, o que a Novo Tempo faz funciona na TV, funciona na escola bíblica e funciona lá dentro da igreja, entendeu? Bacana. Muito bom. Alceu, você lembra do slogan do Espaço Jovem, para você fechar aqui o nosso podcast com o slogan do Espaço Jovem, ou você fazendo a abertura do Espaço Jovem, hein? Como é que era? Sério mesmo? Vai. Vou lá. Olá, jovem, bem-vindo aqui ao Espaço Jovem, o seu espaço. Esse é o momento onde a gente vai estudar um pouquinho da palavra de Deus, curiosidade. Bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Jovem. Legal. Ele lembra. Ele é. lembra. Qualquer dia vai lá no meu canal, pastor, Olha lá. apresentar, fazer uma reconfiguração do Espaço Jovem. Alceu, muito bom conversar com você, cara. Em alguns momentos aí, né? Se precisar de um dublê, assim, a minha voz não é igual, mas a gente às vezes já passei por ele. Ele precisava pegar um negócio com um pastor uma vez, e ele falou assim, liga para aquele pastor lá e fala que você sou eu, tal, para pegar o material. Aí eu liguei para ele e falei assim, daí, cara, tudo bem aí, a gente precisa aí do material, cara. Daí passou, né, cara? Passou. E, cara, Passou, você pegou aquele material e outras coisas mais. Não, aí, né? era só o material. O Hélio, sabe, o Hélio me imita tão bem que até a minha assinatura ele imita. Mas é que ele falava para eu preencher o certificado e eu ia assinando. Alceu, muito É, obrigado. Ô, cara, que tem um contexto, né, Hélio? Só para o Hélio foi meu assistente, né, por quanto? 3 anos e meio, 4 anos? 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. A gente trabalha, 3 assim, a gente se conhece desde antes de 2005. O Alceu foi professor da minha irmã em 1999. Foi professor Ela da fez minha 15 anos e não me chamou pro aniversário dela, cara. Eu tenho esse ressentimento aqui no coração, hein? Mas é que ela ficou com vergonha, que você era muito especial. Ela ficou com vergonha. ela queria que eu conhecesse, não queria que eu conhecesse a Dona Raquel, mas foi inevitável. Foi inevitável. Cara, muito obrigado, Alceu, pela sua participação.
Você é uma inspiração para vários jovens, tem sido. Muitos se tornaram pastores por conta do teu discipulado, da tua liderança, da tua vibração. Muitos se aproximaram. A gente poderia citar assim, de cara, pelo menos uns 5 já, assim, nomes de cara aqui agora. Mas muito mais, né? Você tem passagem, quando você passou pela Bahia, muitos aí estão, um no Chile, outro lá mesmo na Bahia. Então, assim, são vários jovens que você tem influenciado e você é um influenciador jovem. Que Deus abençoe você, muito obrigado aí por participar com a gente. Valeu. A gente podia contar histórias, ficar contando história aqui por um tempão e a gente ia ter muita história, né, Marcão? Valeu, Alceu. Logo, logo o Hélio vai chamar a gente para um podcast de viagens. Viagens, é boa. Viagem comigo e o Hélio. Viagem comigo e o Hélio. Valeu, E aí, abraço. mano? Prazer. Valeu, obrigado. Muito bom esse bate-papo, sempre bom aprender com as mais diversas pessoas, né? A gente sempre aprende, sempre soma. Foi um prazer, viu, pastor? Valeu, brother. Valeu, Manu, valeu, Marcão, valeu, Hélio. Deus abençoe aí. Continua com o podcast, porque esse é o caminho para chegar aos corações hoje, viu? Os corações mais jovens. Valeu, fico cara. feliz. E um abraço aí à meninada da PAC. Quem estiver acompanhando o podcast, a gente está aqui ao seu dispor. Obrigado, Alceuzão. Que legal, né? Você vê, a gente tem que criar oportunidades onde a gente está. Ser feliz onde nós estamos. Acho que esse que é o grande X, né? Ser feliz, mas sem estar conformado. Sem estar conformado, exatamente. Tem que encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que isso é Sempre inconformado, mas ao mesmo tempo feliz, né? Satisfeito, porém inconformado. Como só Jesus que mostra. Porque... Mas eu acho que isso, a gente tem isso, ou a gente consegue trabalhar com isso quando a gente se conhece. A gente sabe que a gente é cristão, as nossas limitações, aí você consegue criar tudo isso aí. Né? E saber que é uma transição. Sim, Você não vai ficar eterno num lugar. sim, também é isso. Né? Então, assim, vou viver o máximo aqui de maneira intensa, Vou aproveitar feliz, ao máximo. inconformado, mas sabendo que logo eu vou mudar, vou para um outro lugar e assim, essa rotina deve acontecer. Muito bom. Jovem, seja inconformado aí com a sua situação, crie, invente, pregue, use mecanismos, uma metodologia diferente para que as pessoas saibam quem é Jesus, o que Jesus fez na tua vida, o que ele vai poder fazer na vida dos outros, porque quando você se conhece e sabe quem você é dentro do cristianismo, você começa a atuar e vidas serão salvas e serão salvas aí para o reino. Por isso, continue, vá à frente, não desista e siga o caminho chamado do Senhor Jesus Cristo. E se você me permitir, eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, né, neste podcast, nesse episódio. Fecha os olhos onde você estiver, por favor. Querido Deus e Pai, cuida dos nossos jovens, do nosso amigo que está ouvindo agora, daquele jovem que está tentando, está criando, ele está lutando, que o Senhor dê um incentivo a mais, dê esperança para ele e que ele consiga alcançar o objetivo que ele traçou para a vida dele no Senhor. Abençoe todos nós, os nossos ouvintes, os nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, um abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, valeu. Tchau.